Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: tem coisa que só Deus faz. E quero subordinar esse tema num texto bíblico que se encontra no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Diz assim: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Hoje é 6 de junho de 2024. Glorioso, santo, perfeito, todo-poderoso Deus, é no nome de Jesus que estou aqui nesse momento, juntamente com essa pessoa que está me ouvindo. Apresento essa pessoa, veja as necessidades dessa pessoa, de sua família. A minha família eu apresento também, a minha vida, essa nossa missão, ser com cada um de nós durante toda a nossa vida. Precisamos de Ti. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei um tema para a palavra do dia dizendo: tem coisa que só Deus faz. Eu já quero iniciar dizendo que se alegre. Você, a senhora, o senhor, que nesse momento pode estar prostrada ou prostrado em uma cama, doente, sendo carregado por alguém. Vocês que podem estar, talvez, deprimido ou deprimidos, dentro de uma casa, mais de uma pessoa, por alguma situação. Você que está me ouvindo, talvez possa estar numa situação financeira tão deplorável e você tem vergonha de dizer que está faltando farinha, bolacha, café na sua casa. Você que está com uma causa judicial que era para ser já uma causa resolvida e ganha, e você acha que não tem mais solução. Essa mensagem de hoje é exatamente para você. Por isso que o tema que eu dei foi esse: tem coisa que só Deus faz. Muitas coisas Deus delegou, ou seja, deu condições ao ser humano para que esse ser humano ele possa fazer. Mas nem tudo o ser humano consegue fazer. É aí que a gente lembra-se de uma forma mais, posso dizer assim, veemente de Deus e começa a clamar por Ele. O homem, na minha concepção, ele é um ser fraco, ele adoece, Nós morremos. Enfim, o homem, ele é débil. Às vezes eu fico observando pessoas que empinam o nariz, parece que tem alguma coisa real dentro do ventre, um rei, por exemplo, e não fala com ninguém, Está numa posição social também elevada, mas esquece-se que é um ser humano frágil, que adoece e que um dia vai morrer. Isso é para todo mundo, tá? O pecado, ele se tornou para o ser humano uma espécie de, aquela carga pesada e também uma limitação para que esse homem, o ser humano, enxergue as soluções dos seus problemas. Nessa hora é que nós dizemos assim, tem coisa que só tu, Deus, é quem pode fazer. Esse versículo bíblico que eu li como tema base bíblico aqui, dispensa comentário. Muita gente conhece isso aqui até sem precisar abrir a Bíblia. Foi Jó que estava respondendo a Deus. Senhor, eu sei que tudo podes.
nenhum dos teus pensamentos, ou seja, nenhuma vontade tua, teu desejo, teus propósitos podem ser impedidos. Quem é o homem, né, diante de Deus? Na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que se viram numa situação de dificuldade e que dependeram da ajuda, do auxílio, da intervenção de Deus. Vou citar aqui duas personagens bíblicas. A primeira se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Vou ler o versículo 34, depois vou ler o versículo 35. Diz assim: então disse Davi a Saul. Saul era o rei aqui, tá? Davi era um adolescente, jovem, né? Ele era jovem, não era um adulto ainda. Nem idade para ir para a guerra ele tinha. E Israel estava em guerra. Vou repetir. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, olha, leão e urso, um só já é suficiente para estraçalhar o ser humano. Segue o texto. E tomava uma ovelha do rebanho, porque Davi, na sua tenra idade, cuidava do rebanho do seu pai Jessé. Versículo 35. Eu saía após ele e o feria. Veja, Davi não abandonava a ovelhinha lá e corria para casa não. Chamar papai não, tá? Diz ele aqui que corria e feria, segue o texto, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, ou seja, ele lutava para defender a ovelha, e depois o leão e o urso se levantavam contra ele. Não é assim que o diabo faz, né? Quando quer atingir o pequeno que a gente ama aí, a gente vai e defende na oração, né, no jejum, para que Deus expulse toda a força do diabo contra aquela pessoa que a gente ama. O diabo diz: agora eu vou contra você. Foi assim que aconteceu. Se levantou contra Davi, o leão e o urso, mas veja o que ele disse. Levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, pegava pela barba assim, ó, do rei da selva, que é o leão, e diz aqui: e o feria e o matava. Já viu um jovem? E que não é Sansão não, tá? Sansão, tá, um homem formado, forte, tá, a linguagem de hoje, um halterofilista, né, naqueles dias. Mas aqui não, aqui era Davi franzino, ainda não era nenhum soldado de guerra, mas ele feria o leão e matava. Então, a gente vê que no versículo 36 diz assim: assim feria o teu servo o leão como o urso. E aqui a gente observa que foi quando Davi se propôs a enfrentar o grande inimigo de Israel naqueles dias, nos dias do rei Saul, que era Golias, aquele gigante. A outro exemplo que eu falei que ia dar dois exemplos aqui, e vou terminar nesse exemplo aqui, né, a nossa mensagem, encontra-se no livro de Atos, capítulo 9, Atos dos Apóstolos. Vou ler do versículo 36 ao 40. Aqui nós encontramos Pedro, uma defunta, e o Deus que só ele pode fazer as coisas que o homem não pode fazer. Tá? Vamos lá? 36, o versículo do capítulo 9 de Atos. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, ou seja, ela adoeceu, morreu. E tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam,
chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. Pedro não podia fazer nada, viu, gente? Veja aí. Aqui eu disse, Pedro, a defunta em Deus. Pedro só fez isso aqui, ó. Dobrou os joelhos, né? Orou e com a sua fé viu que ali era uma coisa que só Deus podia fazer. Veja o que ele diz, cheio de fé. Diz o texto, e voltando-se para o corpo, ou seja, não era uma pessoa viva, era um corpo mesmo, defunto. Disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Bendito seja o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus seja louvado. Então, minha irmã, meu irmão, minha amiga, você que está me ouvindo, a senhora, o senhor, não temas. Está difícil? Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Inclusive, Deus é o Deus que o anjo Gabriel disse para Maria. Porque para Deus, nada é impossível. Então, o que é impossível para você, para a senhora, para o senhor e para mim, é possível para Deus, porque tem coisa que só Deus faz. Então entrega para Ele, tá bom? Confia, Ele tudo vai fazer por você. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.